Olá, Brisa, bem-vinda, tudo bem? Microfone. Boa noite, pessoal, tudo bom? Que satisfação estar aqui com vocês. Boa noite, Miguel, Henrique. Obrigada pelo espaço, pelo convite. Boa noite para também quem está assistindo agora. É isso aí. A Brisa é líder da oposição, tornou-se a mulher mais votada do PT no município, eleita vereadora mais jovem da história da Câmara Municipal de Natal. É o primeiro mandato, obviamente, né? É mais jovem. Não. Não? Quer dizer, foi o primeiro mandato, porque quando fui eleita com 22 anos. Aí agora eu estou no segundo mandato. Eleita com 22, reeleita com 26. Que legal. Que legal. E são quantos vereadores do PT em Natal? Aqui a Câmara tem 29 vereadores ao total e nós temos 3 vereadores do PT. Historicamente, sempre tivemos 2 e a gente conseguiu agora, na última eleição, ampliar para mais uma vaga. Que bom. E tem muito bolsonarista na Câmara de Vereadores de Natal? Muito, a grande maioria. Hoje de manhã eu estava em outra entrevista, estava dizendo assim, o Rio Grande do Norte é um estado, assim como os outros estados do Nordeste, né, que, enfim, tem uma maioria de esquerda, o Lula venceu aqui, mas para vocês terem ideia, em Natal, o Bolsonaro venceu nas eleições, né? Então, Natal nunca teve uma prefeitura do PT. A última prefeitura de esquerda do PT foi em Djalma, Maranhão, na época da redemocratização ainda. Então, assim, nós temos um cenário aqui em Natal, é uma cidade muito conservadora. Dos 29 vereadores, a nossa bancada de oposição tem 4 vereadores. Então, você imagina. E o prefeito é um prefeito de direita, do União Brasil. E é curioso isso, né, o Brisa e Miguel também. Esse é um fenômeno que, na verdade, não é único em Natal. Quando a gente analisa outras capitais, é o caso de João Pessoa, acho que o Recife me parece uma exceção, mas também tem uma característica mais de metrópole, né? E Salvador também pendendo à direita, mas é também uma metrópole, uma cidade muito grande. Mas quando a gente analisa outras cidades, é o caso de Teresina, João Pessoa, Campina Grande, que nem é uma capital, mas a cidade acho que tem a população até maior que João Pessoa, e eu conheço o Nordeste demais, 23 mil quilômetros de moto por todos os 9 estados. Aliás, minha primeira expedição em 2011 começou em Natal, com uma motinha alugada 125, e eu desci, atravessei isso tudo, fui até o sertão do Seridó, só parei lá para os lados de São Mamede, Patos, lá para baixo, no meio do Serra Negra do Norte, enfim. Esse é um fenômeno, né, Brisa, que ocorre bastante aí. O eleitorado do presidente Lula é muito forte, às vezes nas capitais ele pode até eventualmente vencer, mas os prefeitos e a escolha de vereadores nas cidades maiores acaba ficando na mão da direita. Você atribui isso ainda de alguma forma hoje com o bolsonarismo, aquele modelo anterior da direita tradicional, oligárquica, coronelista e tal, ainda tem uma relação com isso, onde há os centros maiores populacionais, essa direita prevalece, né, no Nordeste, agora pela figura da extrema-direita bolsonarista. Com certeza, Henrique, você falou tá certíssimo, né? Tem muito ainda dessa política tradicional, da oligarquia, né, dos ditos currais eleitorais, então os vereadores que têm os seus territórios, os seus bairros, né, e que retroalimentam essa relação. Algo até interessante é que, fazendo análise, por exemplo, da legislatura, né, do primeiro mandato que eu estive para agora, muitos vereadores mudaram, mas a gente faz uma análise que a mudança que houve no perfil da Câmara foi, inclusive, de parte desses vereadores que eram de uma direita mais tradicional, menos identificada com um projeto político de direita, mais um centro-direita, uma direita tradicional, muitos desses perderam espaços para vereadores agora da extrema-direita, né? Enfim, que são vereadores que têm força e influência nas redes sociais, que são ligados ao MBL, né? Que são mais radicais, que tem, de fato, esse projeto do bolsonarismo. Então, houve uma troca, eu digo, né? A gente perdeu vereadores do centro-direita para vereadores de extrema-direita. Então, o nosso cenário aqui ficou muito mais duro e isso tem tudo a ver com o que a gente está passando agora, que é o processo de cassação. Explica isso então, Brisa, o que está acontecendo? O que eles estão querendo? O que eles estão querendo fazer? Que processo de cassação é esse contra você?
Então, Miguel, esse processo começou em agosto. O primeiro pedido de cassação do mandato ele foi protocolado 19 de agosto. O autor do pedido é um vereador jovem ligado ao MBL, ou seja, um desses, né, do bolsonarismo, da extrema-direita. É um vereador que, desde o início do mandato, tem uma série de questões da violência política comigo. Então, vocês terem uma ideia, nas primeiras sessões do ano, o vereador não me chamava pelo nome. Ele me apelidou com questões do meu corpo, do meu cabelo, da minha roupa, e ele me apelidava dentro das sessões da Câmara. Então, assim, isso, fora ele já ter mais de 70 vídeos falando sobre mim, usar a inteligência artificial para alterar a minha imagem nos vídeos que ele posta, me colocar em situações vexatórias dos vídeos. Isso é um pouco o cenário que a gente vive aqui. Ele colocou e protocolou em agosto esse pedido de cassação, que o que ele afirma, justifica, é que o mandato teria entrado em improbidade administrativa por ter destinado uma emenda impositiva para um evento cultural que aconteceu no mês de julho. Foi um evento cultural que se chamou Rolê Vermelho, organizado por um coletivo cultural que é a Casa Vermelha. E aí a gente destinou, enfim, uma emenda para pagar o cachê de 2 artistas que se apresentaram nesse evento, mas qual é a grande polêmica? O evento ele, né, já estava marcado, já ia acontecer, e na semana do evento veio a decisão do ministro Alexandre de Moraes de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, óbvio, o coletivo é um coletivo de esquerda, os artistas que se apresentaram são artistas, né, que também são de esquerda, e o tema do Bolsonaro na cadeia acabou permeando o evento também. E aí eles dizem que isso caracterizou um desvio, né, de função e que teria sido improbidade administrativa. Esse é um debate, inclusive, que a gente fez muito forte aqui no ano passado, inclusive o setor cultural, né, de como isso é uma tentativa de criminalizar a própria cultura, porque o que eles diziam? Que os artistas não podiam ter se posicionado, né, que o evento não podia falar de assuntos políticos, que porque o evento se posicionou, porque os artistas se posicionaram, logo aquele evento era um evento partidário, quando não era um evento partidário, era um evento cultural de coletivos culturais que são, né, de esquerda, de pessoas e artistas que são de esquerda. Uma coisa importante nesse processo é que, fruto de toda essa polêmica, os artistas abriram mão de receber os cachês, então nenhuma dessas emendas foram pagas. A gente está falando de um processo que tenta caçar o nosso mandato, mas que não teve R$1 de dano ao erário público, né? Então não houve pagamento de nada, de nenhum valor dessas emendas impositivas. O que a gente vê, na verdade, é uma estratégia da extrema-direita que tem se repetido por todo o país, né? Começou com o caso do Glauber no Congresso Nacional, mas hoje a gente tem dezenas de vereadoras, principalmente mulheres jovens, que estão ou na comissão de ética ou sofrendo processo de cassação. Teve o caso já do Renato Freitas, que tomou, né, também uma proporção nacional, mas a gente tem a professora Ângela em Curitiba, a gente tem caso em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a gente tem caso em Salvador. Então, assim, em muitas casas legislativas, eles têm adotado esse mesmo caminho. Encontram uma justificativa, se aproveita da maioria nas câmaras ser quase sempre de direita, então eles conseguem aprovar um pedido de cassação e aí coloca a gente nessa situação. O primeiro processo de cassação, ele foi arquivado depois de 3 decisões judiciais ao nosso favor, mas num movimento super orquestrado, no mesmo dia que o processo foi arquivado, eles abriram uma nova denúncia com o mesmo objeto, com os mesmos argumentos, eles abriram um segundo processo de cassação. Então, hoje, eu estou enfrentando esse segundo processo de cassação aqui na Câmara. A gente tem uma votação próxima semana, terça-feira, dia 27, que vai votar um relatório da comissão especial que sugere o arquivamento desse processo de cassação. Então, por isso que a gente tem reforçado, né, a mobilização nas redes, as entrevistas, para chamar a atenção, mobilizar, pressionar para essa votação do dia 27. De certa forma, o que a Brisa está narrando, como ela também disse, é um processo que vem se replicando no país todo,
desde a Câmara Federal. O primeiro caso, eu acho que o caso do Glauber Braga foi um caso clássico, você levar o cara às vias de cassação por uma situação absolutamente cretina e banal, que jamais resultaria em qualquer coisa, nem numa nota de repúdio. E ele quase perdeu o mandato e agora está suspenso por 6 meses. É um modus operandi que me parece ter origem inicialmente na questão do Renato Freitas, lá em Curitiba. É em número, gênero e grau a mesma coisa. Ele passou por isso como vereador, agora está passando como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Paraná, e fica essa coisa de tentar levantar um ponto, como eu disse, ridículo, banal, cretino, corriqueiro, e em cima daquilo bate-se com muita força, porque você tem uma maioria numérica absoluta e você pode caçar a pessoa. Ah, por que você caçou? Eu acho que eu vou caçar porque ela espirrou na sessão, e se você tem maioria, você caça. Então eles ficam, para caçar, eles ficam caçando assunto. E esse tipo de coisa me parece que só vai ter um fim pelo andar da carruagem quando houver algum tipo de mudança legal, mudança legislativa que venha balizar de uma outra forma como funcionam os legislativos municipais, estaduais e até mesmo a Câmara Federal, todos os procedimentos internos, porque enquanto isso for possível, do ponto de vista teórico, é possível porque eles têm maioria, então eles podem tirar o mandato de quem eles quiserem. Eles vão continuar fazendo isso. E você percebe que é uma coisa de um autoritarismo tão escroto que ela mesma disse que a Câmara Municipal de Natal é composta por 29 vereadores e a oposição tem 4. Ou seja, eles têm uma maioria tão massacrante que eles conseguiriam aprovar até o nome da mudança. Eles conseguiriam mudar até o nome de Natal para Nova York, se eles quisessem. Eles têm maioria para tudo. Só que eles insistem e querem atacar porque eles querem dissolver até esses menores bastiões de resistência e oposição que existem. Então, assim, isso é uma coisa que está acontecendo no Paraná, um estado mais lavajatista, morista, bolsonarista, tudo que não presta parece que enfiaram ali. Lá eles tentam atacar o rapaz, o Renato Freitas, que é um cara que apanha de tudo quanto é lado por N razões e algumas às vezes até sem razão. Aliás, o primeiro caso na história, ele estava na rua, foi espancado agora recentemente, e agora querem caçar o mandato dele porque ele foi espancado e reagiu à agressão. Então, quer dizer, você tem que apanhar calado ainda, porque se você reagir, você quebrou o decoro parlamentar e pode perder seu mandato. É uma tremenda de uma palhaçada. Então, assim, só vai mudar quando tiver claro, regimentalmente, para os legislativos do Brasil, em todas as esferas, quais são as razões que podem ou não efetivamente levar à cassação de um mandato parlamentar. Enquanto isso não acontecer, isso vai piorar, viu? Isso vai piorar, porque você tem uma tendência, agora houve a renovação das câmaras, esse ano agora a gente tem uma renovação no Congresso e uma renovação nas Assembleias Legislativas. Isso vai piorar daqui para frente. Miguel, não sei o que você pensa disso, mas eu acho que assim, mudança, de fato, só vai ter quando houver mudança no texto legal que balize o que é ou não passível de cassação de mandato e como deve tramitar esse tipo de coisa nas câmaras, assembleias e no Congresso, enfim. Só antes de passar para o Miguel, o Celso Bonifácio Medeiros falou assim: Henrique, então você conhece a Cari no Rio Grande do Norte, saudações acarienses. Conheço a Cari, onde fica inclusive o açude de Gargalheiras, eu fiquei hospedado tem um hotel que acho que é do governo, que fica dentro do açude, lá em cima. Eu fiquei hospedado naquele hotel um tempão. Então aquela região, Acari, Currais Novos, Cruzeta, Caicó. Rapaz, eu comi muita poeira para essas bandas vir, viu? Beijo, Celso. Eu conheci Caicó também. Caicó, eu passei por lá. Conheci Natal. Eu ensinei minha mulher a nadar em Natal. Tem aquele morro careca. Sabe aquele morro que você vem escorregando pela areia? Né? Aí ela não sabia nadar, eu ensinei ela a nadar ali, ela aprendeu direitinho. O Brisa, mas então dia 27 vai ter a votação que você fala, a votação na Câmara dos Vereadores, né? A votação do quê? De uma comissão de ética? O que Sessão extraordinária, porque o processo de cassação, ele se dá numa comissão especial, em que os membros são sorteados, isso está previsto no Decreto-Lei Federal. E aí essa comissão especial aprovou, no início de janeiro, um relatório que sugere, semelhante ao que aconteceu com o caso do Glauber, né? Ele sugere o arquivamento do processo de cassação e o encaminhamento para a comissão de ética, porque a comissão de ética é quem pode prever outros tipos de punição, de advertência, de suspensão. Então, o relatório
tem feito quase que uma estratégia assim, espelhada do que tem sido o que foi o caso do Glauber Braga no Congresso Nacional. Só que esse relatório ele tem que ser apreciado pelos 29 vereadores. Então, terça-feira é uma sessão extraordinária que foi convocada, a Câmara está em recesso, mas os vereadores já estão aqui na cidade, e vai ter essa sessão na terça, então os 29 vereadores vão apreciar esse relatório. Mas isso aí é muito antidemocrático, porque se uma maioria de vereadores se junta para caçar uma liderança de oposição, isso aí é totalmente antidemocrático, né? Isso aí, evidentemente, pode ser judicializado, né? Para você derrubar essa cassação. Senão, vai ser muito fácil, né? Só você ter maioria, ter um vereador de oposição ali, a maioria caça o vereador, mas aqui você não tem democracia, né? Porque aí... Mas, Miguel, isso vem se replicando de uma forma assustadora. Você não faz ideia? Claro que a gente aqui na Fórum tem que sempre garimpar tudo, porque chegam milhões de pautas por dia aqui. Eu recebo contato o tempo inteiro de vereadores de cidades pequenas, sei lá, cidade de 12 mil habitantes, 4 mil, 7 mil. O tempo todo isso está acontecendo no Brasil afora, Miguel. Você tem uma Câmara totalmente bolsonarista e às vezes tem um sujeito de esquerda. O cara é colocado como alvo, arruma-se alguma bobagem em torno do cara. Ele tem uma servidora lá no gabinete que não trabalha, que na verdade é o que eles fazem o tempo todo. Eles arrumam uma desculpa, é aberto o processo, e o processo do cara de cassação e o mandato do cara é cassado. Então, assim, isso virou lugar comum no Brasil. Eles estão fazendo isso em tudo quanto é canto. Inclusive, na Câmara Federal, eles fizeram isso com o Glauber Braga. E não estranhe se isso começar a acontecer, porque na Câmara, embora eles não tenham essa maioria, como no caso aí 29, 4 para 29, na Câmara eles têm ainda assim uma maioria grande. Se eles cismarem de começar a fazer isso com tudo quanto é deputado federal, Miguel, a gente tá lascado, tá no mato. Porque eles estão usando o fato de terem uma maioria lógica, numérica, para simplesmente retirar quem é o opositor. Então, assim, eu me solidarizo profundamente com o que a Brisa está passando, eu venho vendo o que ocorre Brasil afora com isso, como eu disse, o caso do Renato Freitas, acho que é o caso mais escandaloso de todos, o caso do Glauber, eu estive com o Glauber ainda 2 dias antes daquela sessão em que a cassação dele foi evitada, ele estava na festa dos 25 anos da revista Fórum, lá em São Paulo, e eu tive com ele, desejei a melhor das sortes para ele, e ele acabou tendo sorte 2 dias depois, e é com essa mesma energia positiva que eu acho que eu transmiti para o Glauber, que eu vou transmitir também aqui a Brisa e vou rogar para que nada em nome do direito, sagrado direito democrático de representar as pessoas, a população e os cidadãos brasileiros, eu rogo aqui que para ela também, com ela também não aconteça nada, porque assim, é algo absurdo. A gente está vivendo uma situação de exceção em plena vigência do regime democrático, Miguel. Isso. Brisa, que mais? Qual estratégia que vocês estão adotando, então, para tentar reverter esse quadro aí? Não, então, só para dialogar rapidinho com o Henrique, assim, a gente chama atenção para esse nosso caso daqui, porque isso que o Henrique falou, né? Tem muitos processos abertos em muitos municípios. Então, se esse nosso caso ele se concretiza, abre um precedente muito ruim, porque até o momento nós temos muitos casos abertos, mas poucas concretizações de efetivas cassações desses mandatos. Então, se o nosso caso, que inclusive já o próprio Glauber fez uma fala no Congresso Nacional, se solidarizando, figuras nacionais como a Aniele Franco, a Manuela Dávila, o Jonas Manuel, então figuras da política que têm uma repercussão nacional, também já falaram, acompanham o caso, se solidarizam. É muito importante que a gente garanta que o mandato possa continuar, que a democracia seja respeitada, porque senão abre esse precedente. Eles disseram, não, em Natal deu certo, caçaram a menina lá de Natal, que mobilizou todo mundo. E piora a situação para todos esses outros que já estão e para os próximos também que podem surgir, Então, uma das nossas estratégias, Miguel, é isso que eu acabei de falar, o apoio, a solidariedade. Aqui a gente tem contado com muito apoio do partido, dos movimentos sociais. Nesse primeiro processo, na semana final do primeiro processo,
os movimentos sociais, eles fizeram uma vigília na frente da Câmara que durou mais de 30 horas, na frente da Câmara Municipal, né, sem sair, fazendo rodízio, né, a turma do MST com a juventude, com os movimentos de mulheres. Então, isso foi muito importante, isso tem movimentado todo o cenário da política local aqui, porque, assim, na verdade, né, o motivo da perseguição é o que a gente representa. É porque é um mandato ousado, é um mandato que fala das pautas que incomodam, é um mandato LGBT, feminista, que fiscaliza a prefeitura. O que eu mais ouvi nesse processo? Não foi, cuidado com quando for destinar a emenda. Não, foi, faça menos exposição do prefeito, poste menos sobre o prefeito nas suas redes, seja menos radical, seja menos dura nas suas falas. Então, assim, na raiz, o motivo é porque a gente é um mandato muito atuante, que fiscaliza, que denuncia, né? O prefeito aqui da cidade, ele está enfrentando um processo no Ministério Público Eleitoral de abuso da máquina pública que pode levar, inclusive, à cassação do prefeito do União Brasil aqui. E nós entregamos provas nesse processo do Ministério Público Eleitoral, com prints, com áudios, com tudo isso, mostrando o assédio que eles fizeram aqui nas eleições municipais. Então, assim, tudo isso está conectado. Tem muito mais a ver com a oposição que a gente faz do que, de fato, com a destinação de emenda, etc. e tal. O que é impressionante, Henrique, é o grau de autoritarismo deles, né? Eles têm maioria na Câmara dos Vereadores, eles podem fazer o que eles quiserem, né? Não satisfeitos com isso, eles querem caçar a vereadora de oposição, né? É impressionante. Depois vem com um papinho de ditadura judicial, ficam chorando, caminhada para o Bolsonaro, né? Aliás, ô Brisa, eu vou pedir depois para que você peça a sua assessoria que encaminhe para a gente alguns materiais ou coisa do tipo a respeito do teu caso, com algumas aspas também, declarações suas a respeito dessas acusações e desse processo que está aí tramitando contra você, para a gente, no portal da Revista Fórum, fazer para amanhã, já sexta-feira, uma matéria com uma repercussão maior. A Fórum, que tem um portal com mais de 10 milhões de acessos mensais no Brasil inteiro, e com um Instagram, então, que publica cards que atingem aí a casa de 20, 30 milhões de visualizações. Então, eu vou pedir para que você encaminhe esse material para a gente divulgar isso, até porque, como é uma questão de uma capital, mas há uma regionalização muito grande das notícias brasileiras, aquilo que não é de São Paulo e do Rio acaba não tendo, às vezes, um superdimensionamento, mesmo sendo uma capital de um estado importante. Eu vou pedir para você mandar esse material, pedir para a assessoria encaminhar para a gente fazer uma matéria amanhã e talvez te ouvir também, claro, te ouvir, para a gente divulgar essa questão, porque isso é revoltante. Cruza a linha do que a gente acha que é minimamente razoável. Como o Miguel disse, não basta ter 90% da Câmara e poder mudar o que eles quiserem. Eles querem caçar ainda um mandato de alguém que se coloca como opositor. É um troço vergonhoso, é um troço que a gente sabe que acaba virando clichê, mas assim, é uma forma manifesta de fascismo, é um fascismo descarado, né? O massacre do outro, com essa conversa fiada e tal. Mas, enfim, entra em contato com a gente depois, ô Brisa, que a gente amanhã prepara uma reportagem bem ampla explicando o teu caso para a gente poder dar uma visibilidade maior para o país inteiro, para que todo mundo veja o que está acontecendo lá. Obrigada, Henrique. Eu agradeço demais a Revista Fórum. Eu já tive outros momentos que publiquei com vocês de matérias legais, positivas, e total admiração por esse trabalho que vocês fazem. A gente com certeza vai ter o maior prazer de organizar, de enviar esse apoio que a gente tem tido, né, de veículos, enfim, de imprensa, dos movimentos, a rede agora Lawfare Nunca Mais, que tem acompanhado o nosso caso, que tem contribuído também com essas articulações, porque é isso que vocês disseram, um grau de autoritarismo, né, de antidemocrático muito grande. Você pode não gostar do nosso mandato, você pode não concordar com a posição do nosso mandato, mas você não pode, por isso, nos retirar dentro desse espaço, sabe? A gente tem toda a legitimidade de estar lá, e quem é maioria tem que saber ser maioria. Eles têm maioria para aprovar o orçamento, para aprovar empréstimo, para fazer tudo dentro da Câmara. E tem que respeitar quem tem o direito de ser minoria, de ser oposição, de falar, de fiscalizar, de denunciar. Então, assim, a gente precisa, né, essa democracia que tem cada vez mais ficado adoecida. Eu digo que
o que a gente vive aqui em Natal tem tudo a ver com o que a gente vê do avanço do conservadorismo de Trump a nível internacional, com esse avanço do bolsonarismo a nível federal, né? Então, assim, tudo isso está conectado, o internacional está conectado com o que a gente vive no local e o que, infelizmente, essa é a consequência do que a gente tem vivido aqui no local. Mas a gente enfrenta esse processo com cabeça erguida, viu? Pode ter certeza que a gente não abre mão das nossas pautas, da nossa posição, e vamos enfrentar esse segundo processo assim também, com os movimentos, com todo mundo. E é isso que eu digo, assim, se for para deixar de fazer oposição, perde o sentido a existência do mandato. Então, vamos enfrentar esse processo de cabeça erguida, que tem coisas para nós que são inegociáveis. E a forma que a gente enxerga o mundo e faz política, isso é inegociável aqui para a gente. O lado bonito, assim, entre aspas, desses processos, é que frequentemente, né, quem está na resistência emerge mais forte, né, que o próprio processo de luta faz o movimento crescer. Então é isso que a gente espera que vai acontecer. Aí, semana que vem, a gente vai monitorar esse processo. Semana que vem, se tiver um tempinho, depois do resultado, você volta aí para a gente, né, ou elaborar uma estratégia de nova etapa de luta, ou comemorar aqui juntos, tá bom? Com certeza. Obrigada, gente. Obrigadão. Vamos torcer que eu volte semana que vem para falar da nossa vitória aqui. Vai voltar sim. Beijão. Boa noite.